pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo videocast em Campo Grande. E nós esperamos que mais uma vez nós possamos ter uma conversa muito agradável a respeito de um trecho bíblico. Eu sou a irmã Ila, de Fortaleza. Sou Isabela, de Campo Grande. Maria Garcia, Campo Grande. Luiz Fernando, de Campo Grande. Lenita, de Niterói, Rio de Janeiro. Muito bem, então nós vamos pedir à professora Maria Garcia para fazer um momento de prece inicial e depois a Lenita vai ler o trecho bíblico, dizendo qual é o trecho, tá? Por favor. Oremos então. Deus, Pai de amor, de misericórdia infinita, Jesus, nosso irmão e mestre maior, amigos espirituais, aqui estamos fraternalmente reunidos, procurando fazer um estudo, ouvindo opiniões a respeito de passagens do Evangelho, de versículos bíblicos, a fim de que nos esclareçamos mutuamente a respeito das verdades contidas no Evangelho de Jesus. Esperamos, ó Mestre amado, sejamos bem-sucedidos em nossa reunião e que a vossa assistência espiritual e dos amigos também possam nos envolver agora e sempre. Que a vossa misericórdia encontre ressonância em todos os corações e que assim seja. Lenita. Então, vamos lá. O texto é a parábola do fariseu e do publicano, está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Esse é o texto que nós vamos conversar nesse encontro, e se você não assistiu o nosso primeiro encontro, foi sobre a parábola da figueira, não foi a parábola da figueira, a tempestade acalmada, estou confundindo com uma palestra recente, a tempestade acalmada. O propósito da nossa conversa é unir pessoas de diversos grupos religiosos para conversarmos sobre o que os textos que são lidos aqui, o que eles causam em nós, que sentimentos eles têm, que nos provocam, que impacto eles causam em nós. E estamos aqui, esse alimento não é cenográfico, é de verdade. Estamos compartilhando um momento de confraternização aqui. Eu sou católica, esses nossos irmãos são espíritas, e estamos abertos a pessoas de todas as religiões que queiram participar conosco dessas conversas. E deixe também o seu comentário, suas questões, suas perguntas, suas colocações aí no site, que também vai nos ajudar muito, porque essa conversa continua depois da gravação com as pessoas que vão assistir. Então, nós temos aí uma parábola que Jesus contou, porque viu que muitos acreditam que o objetivo de Jesus ter contado é porque alguns se achavam muito justos, muito corretos. Justo quer dizer
ajustados, não é, a um padrão. Então, biblicamente, justo é ajustado a um padrão, não tem nada a ver com o fórum, com o juiz, com o advogado. A justiça, no sentido bíblico, é o ajustamento a um padrão pré-estabelecido. Seria mais a ideia de... o padrão seria a vontade de Deus que se expressa na natureza, na consciência. Mas, com o tempo, passou a ser um padrão criado culturalmente de interpretações da Torá de Moisés, interpretações da lei de Moisés. Então, criou-se um padrão e a pessoa se ajustava ao padrão. Se ela se ajusta perfeitamente àquele padrão, ela é considerada justa. Então, tinha muitos que se consideravam justos e, por causa disso, Jesus contou esta parábola. Né? Agora, o que nós vamos fazer aqui para começar a nossa conversa é esquecer de fariseu e publicano. Esquecer, porque quando a gente diz fariseu, a gente traz muitas informações à nossa mente, informações que nós já recebemos de estudos, de leituras, de palestras que nós ouvimos. Mas não vamos pensar no fariseu. Não vamos esquecer fariseu e publicano. São duas pessoas que vão fazer uma oração. Cada um faz a sua própria oração. E um não escuta a oração do outro. Vamos deixar claro, que um está lá na frente, no templo, e o outro está lá atrás. Então, um não sabe o que o outro orou. Nós sabemos o que os dois oraram, Jesus nos conta, mas eles não sabem quais palavras, né, foram ditas. Vamos esquecer fariseu e publicano. Vamos pensar o seguinte: há pessoas, vamos pegar o primeiro, tipo, que sentimento nós temos? Tem pessoas que elas seguem rigorosamente um padrão pré-estabelecido, de como as coisas devem ser feitas, de como as coisas devem ser ditas, não é? E elas comparam as outras pessoas a esse padrão e dão uma qualificação para as outras pessoas. Então, elas já têm algo, o padrão é pré-estabelecido e as pessoas devem se adequar a esse padrão. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Então, por exemplo, aqui nós temos a jovem Isabela. Muitas vezes eu noto, não sei se estou enganada, mas muitas vezes eu noto que o modo como os adultos eles compartilham as coisas com os jovens, os adultos trabalham com os jovens, não sei no seu ambiente, né? Mas é a partir de algo que já está padronizado e que leva até o jovem. Você sente isso, Isabela? Ou você acha que isso não acontece no seu meio? No meu meio, eu acho assim, eu não sinto isso, né? Para mim é adequado, eu me encaixo, eu entendo. Por exemplo, né, quando eu estou estudando o Evangelho, é muito comum, assim, é fácil de entender para mim, mas, assim, tem muitas pessoas que eu olho lá que não sentem vontade de estudar o Evangelho, não gostam de fazer preces pelo fato, qual é a palavra? Pelo fato de ser um padrão, né? Uma coisa repetitiva. Muitas vezes eu já vi gente reclamando, nossa, tem que rezar o Pai Nosso. E dói o coração, né? Porque é uma coisa assim que faz tão bem. E por causa dessas rotinas, dessa coisa imposta, né? Por causa dessa coisa imposta, não sente prazer, não sente o amor pelo Evangelho. Então, assim, eu percebo que às vezes, em alguns grupos, pelo menos quando eu faço a sugestão de dizer assim, as pessoas até riem, por que a gente não pergunta para eles, para esses jovens, como é que eles querem, o que eles realmente querem, como que eles querem que seja feito, né? E as pessoas dizem, mas como que a gente vai perguntar para eles? Nós somos os responsáveis por levar essa mensagem. Como é que a gente vai perguntar para eles? Eu disse, sim, mas o que eles avaliem, pode ser que eles não estejam gostando. Mas como que não vão estar gostando de uma coisa que é a oração, é o Evangelho,
um estudo que vai ajudá-los na parte ética, vai orientá-los a agir bem na vida, então porque não querem nada. Então, às vezes fica assim, é porque o jovem não está querendo nada. Eles não querem nada e aí fica nessa desmotivação. E o que eu penso porque nós estamos aqui com Jesus contando uma parábola sobre pessoas que têm um padrão pré-estabelecido, elas agem de acordo com aquele padrão, impõem aos demais e classificam as demais pessoas como seguidores ou não de um padrão. É assim, tem muitas vezes que você vê assim, um grupo de amigo, colega, você não está no padrão, você não serve, você é esquisito, você é chato, e é comum assim, em qualquer meio que você for. Hoje em dia, se a menina não tem uma pulseira bonita, ela não é aceita no grupo. Se o menino não gosta de futebol, ele também não é aceito. E acaba que quando você percebe que tem um grupo de tão grande as pessoas que são rejeitadas, um grupo daqueles que não gostam desses padrões. E assim, com sinceridade, algumas vezes é muito mais confortante você ficar naquele grupo dos não aceitos, porque eles não vão te julgar, eles sabem como é que é. Porque também o jovem, ele agora está com essa questão de também ter os seus padrões que outros, se não se adequarem, são excluídos ou sofrem bullying, como tem as chamadas tribos urbanas, em que eles são até muito, quando a gente diz assim, os adultos levam para o jovem um padrão pré-estabelecido, mas jovens já estão formando um padrão e é exigido dos outros, se você quiser fazer parte deste grupo, você tem que agir assim, assim. Se você não agir, você não é dos nossos, não é isso? Às vezes, mesmo entre jovens que estão vinculados a alguma casa religiosa, algum centro, alguma coisa. E fora disso, há muito mais, porque é mais terrível. Às vezes, a gente escuta falar de pessoas que dizem, olha, você tem que causar um trote em alguém, uma pegadinha e tal, que se você não fizer, você não está conosco. E alguns se submetem a esse tipo de coisa, só para ser aceito de um grupo, né? Para não se sentir como excluído de um grupo. Você está bem consciente disso também, né? Olha, tem pessoas que eu conheço que já se envolveram com drogas para fazer parte do grupo. E é uma coisa assim, que acontece com muita frequência. Faz coisas assim, inimagináveis. Simplesmente para ter a amizade da pessoa que parece popular. E Lenita, você que tem um filho, não é? E como mãe se preocupou, ela agora casou-se, não é? E como que você pôde ser uma mãe preocupada com a forma como o filho se comportava e ao mesmo tempo não sufocá-lo, ao mesmo tempo passar uma confiança para ele? Isso foi difícil para você? Foi. A princípio, quer dizer, eu optei pela liberdade vigiada, né? Nem sempre isso funcionou, mas foi uma opção. E eu tive a sorte de, desde cedo, ter sempre alguém que chegava e dava um conselho. E às vezes vinham os conselhos de onde eu menos esperava. E uma vez até um senhor, numa banca espírita, eu não era espírita, e eu vinha com meu filho e ele comprar um livro e ele olhou para mim e falou assim, olha, a senhora, cuidado para não dar roupa de marca, coisas de marca, seu filho. Eu achei aquele conselho assim estranho, né, de uma pessoa que estava me vendo pela primeira vez, mas eu não esqueci o conselho e passei a tomar cuidado até com isso, tanto que meu filho assim consegui conduzi-lo na vida até onde eu pude conduzi-lo, sem essa preocupação de ter que ter um padrão X, né, ou Y, tem que usar a marca tal. Não, a marca que a mãe pode te dar, né, a roupa que a gente está em condição de comprar. Então, nesse sentido da vestimenta, foi fácil. A gente vive numa cidade praiana, né, que o envolvimento com o surf, que não necessariamente com a droga, mas havia essa conexão que as pessoas faziam, né, se está envolvido com surf, está envolvido com droga, e a gente tinha essa vigilância também. Mãe, vou para a praia. Vai, meu filho, vai com Deus. Ele sabe disso, né? Se ele me ouvir, ele sabe.
E vai com Deus. Ele ia, pegava a bicicleta e ia, dava um tempinho, lá ia lá, ficava de longe, observando, para saber, né, se ele estava tendo uma conduta correta, com quem ele estava. E também tive, como eu só tenho um filho, a opção que eu achei mais inteligente na época foi trazer os amigos para dentro de casa. Então, na minha casa, eles tinham total liberdade, né, de se alimentar. Eles chegavam em casa, era muito engraçado. Até hoje eu sinto falta, né, que agora a gente ficou sozinho. Eles abriam a geladeira, tia, mas não tem presunto? Né? Então, foram criados, até hoje eles comentam, né, tia, que saudade que eu tenho da sua casa. Então, eu não julgava, mas os vigiava. Tem um episódio até que me veio agora, que meu filho adora incenso. E teve um dia que eu senti um cheiro, entrei no quarto dele, aquele cheiro forte, né? E eu comecei a vasculhar tudo dele. E eu, o que é isso? Que cheiro é esse, né? Eu não entendia nada de droga, de cheiro e tal. E aí ele, mãe, é incenso. E até ele me mostrar o tal do incenso. Então foi assim, na realidade a gente foi se adaptando à medida que as situações foram surgindo. Tivemos muitos conflitos, muitos. Em dado momento, meu marido falava, nossa, esse garoto vai acabar saindo de casa, porque eu era um pouco dura, né, com as minhas exigências. Por exemplo, tatuagem. Eu nunca deixei que ele fizesse. E ele queria, os amigos foram lá em casa, eu falei, não, porque eu acho que é uma decisão que é quase que irreversível. Pelo menos na época eu via como irreversível. E você só vai fazer uma tatuagem quando você se conhecer melhor. E você souber que é isso que eu quero. Você não vai riscar seu corpo antes de você saber o que quer da vida. Então, só que a minha fala não era essa. A minha fala era assim, enquanto estiver sob esse teto, você não vai fazer tatuagem. E assim foi feito. E um mês de casada, ele me liga, mãe, adivinha onde eu estou? Eu falei, agora, meu filho, é contigo. Fez uma tatuagem, né? Eu falei, só espero que pare nessa. E aquela frase característica que é assim, no meu tempo não era assim, essa frase saía, que ela é meio padronizada, é tipo querer que a geração de 20 anos atrás se repita agora, não é? Eu tive um irmão que deu muito trabalho, então para mim não foi, essa frase não funcionava. Funcionava para o meu padrão, que eu era a comportada, né? Mas era mais uma questão até de timidez minha mesmo, de querer agradar e ser aceita. Então eu me adaptava àquela exigência dos meus pais, mas não por ser boazinha, mas por querer ser a boazinha. Né? Que é uma diferença muito grande. Mas você comparava a sua juventude com a juventude do seu filho, assim, para criticá-lo, para avaliar, para dizer assim, eu jamais, no meu tempo, meus pais, minha mãe deixaria fazer uma coisa dela. Em alguns aspectos sim, meu pai sobretudo, né? Que o meu pai, ele criou a gente com olhar. O papai nunca encostou a mão, eu só tenho um irmão, e ele fazia assim, logo mais reunião na mesa da sala de jantar. Era terrível. Eu falava para ele, eu preferia apanhar. Então, ele realmente ali, porque minha mãe fazia as queixas, né, do nosso comportamento, e ele nos sentava na mesa, os 4, às vezes não, minha mãe não participava, só ele comigo ou com meu irmão, e ali ele falava tudo que desagradava. E como eu queria ser a menina dos olhos do meu pai, eu ia e tentava me adaptar àquela situação. Então, eu criei meu filho seguindo esse padrão de conversa. De conversa. Mas não nessa questão de cobrança, de que ele repetisse um tempo que já passou. Pelo contrário, tinha muita preocupação padrões éticos, quer dizer, de valores. De meus avós, da minha avó, né? Mas de minhas tias, mas não que ele Pelo contrário, em certos aspectos eu queria até que ele fosse mais para fora do que eu, porque eu achava que eu era mais... E graças a Deus ele conseguiu. É um jovem que conseguiu ter boas relações, tem boas relações até hoje com os amigos desde a infância. Nós estamos aqui uma professora bem experiente, não é? E assim, a pessoa que lida com a pedagogia, que ensina, tem que aprende muito com cada pessoa, cada aluno. Sem dúvida. A sua experiência ao longo da vida, né, com o ensino, lidar com alunos, isso
ensinou para a senhora essa coisa da como deve ser a cobrança, que se deve fazer a pessoa, se deve ser uma cobrança que há um padrão em que a pessoa tem que se adequar, ou é uma questão de valores, de uma maneira geral, valores que são absolutos, são os valores da vida, não é? E que as pessoas são diferentes e elas reagem de modo diferente. O que a senhora tem para nos dizer? Olha, eu gosto muito daquela expressão, me parece que é de um sacerdote. Frei exemplo é o melhor pregador. Então, eu lecionei muitos anos de didática no magistério. Então, eu dizia aos meus alunos, o nosso comportamento dentro e fora da escola tem que ser de tal forma que os alunos vejam em nós um espelho. Não que sejamos perfeitos, isto não, perfeição não existe aqui. Mas que nós tenhamos cuidado com o que falamos, de que maneira agimos, como é que nós tratamos os idosos, como é que tratamos as crianças, como é que tratamos os nossos pais, os nossos alunos. Vocês na sala de aula são como fossem filhos nossos, aos quais nós dedicamos amor, carinho, e essa orientação muito rígida, às vezes contraria, porque cada geração tem o seu processo de evolução. Os meus netos e bisnetos de hoje já são diferentes do que foram os meus filhos, os meus irmãos e que eu mesma quando criança. Então, essa frase, frei exemplo, melhor pregador, não faça o que eu falo, mas faça também o que eu faço. Porque muitas vezes, num momento indevido, a pessoa extrapola numa linguagem menos edificante, uma linguagem agressiva. Então, lembrando também dos ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como eu vos amo, ou como eu vos amei. Porque nós temos que dar de nossa parte, principalmente no magistério, com amor, com carinho, como se fossem todos nossos filhos, e mostrando para eles um paradigma nobre, digno, e não dizendo, precisa fazer assim, assim, assim. Façamos para que eles nos vejam e nos tomem como exemplo. Lembro-me muito bem de alguém que contou isso. Certo pai, querendo educar bem os filhos, meu filho, não se deve mentir. A mentira denigra a pessoa. A gente mente hoje, amanhã descobre. Tudo que poderia ser negativo com relação à mentira, ele expôs para o filho. Então, papai espera que você seja um homem que só fala a verdade, que seja correto. Depois daquela conversa, cada qual foi tomar o seu destino dentro da casa, um livro para ler, uma tarefa a realizar. Toca o telefone. Aí o menino diz lá, papai, fulano de tal quer falar com você. Fulano de tal, fala que eu não estou. E o menino depois, papai, o senhor não me ensinou que não se deve mentir? Como é que o senhor vai falar para o seu amigo, falar para o seu amigo que você não está em casa? Olha, o papai mandou dizer que ele não está em casa. Pior ficou ainda a emenda do que o soneto. Então, vejamos que educação é um problema muito sério. Em casa, na rua, no comércio, nas repartições, nas escolas principalmente. O grande educador que nós tivemos, Jesus, agia sempre de tal forma que os seus exemplos pudessem ser seguidos. Até no momento extremo da cruz, as pessoas diziam, desce daí, você não é o tal, você não é o sabidão, você não pode tudo, desce dessa cruz. Jesus simplesmente disse isso, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para que servem essas lições? Servem de modelo, de paradigma, para que nós façamos de nossa vida uma página bonita, digna de ser lida por qualquer pessoa.
e não algo que temos que esconder. Esconde isso de fulano, esconde isso de fulano, isso não pode ser dito. Esse comportamento é muito negativo. Devemos ser nós mesmos em qualquer circunstância, nos momentos alegres, nos momentos de tristeza, de sofrimento, sejamos dignos, possamos olhar uns nos outros no olho, olhar de frente. Por isso, eu sempre tive com os meus alunos boas recordações. Eu tenho aqui em casa, aqui, neste momento, um ex-aluno meu, me ouvindo. E ele poderá dizer se isso é verdade ou não. E eu posso olhá-lo de frente, de cabeça erguida, porque eu sei o que é que ele vai responder. Há poucos dias eu recebi de Ribeirão Preto um livro, uma tese de doutoramento do Dr. Adão Ferreira, não sei se foi do seu colega, Carlos, ele fazendo uma dedicatória no livro, não dedicatória do livro já pronto, que isso também ele fez, mas na própria publicação, na página de agradecimentos, ele cita vários professores aos quais ele agradece pelos exemplos que deram na vida. Apareceu o meu nome lá também. Então a gente tem que ter segurança, firmeza no que faz, olhar o que é que está fazendo, por que está fazendo assim, por que está conduzindo assim. As crianças, os jovens, devem confiar em nós. Quantos alunos vieram chorar assim na minha frente, mas, minha mãe é assim, meu pai, não sei o quê. E papai era tido como conselheiro, as pessoas tinham problemas, eu chamava meu pai para aconselhar. Quer dizer, o exemplo do papai serviu para exemplo nosso, que devemos conduzir de tal forma que sejamos também exemplos para os nossos filhos. Só assim, eu penso, poderemos modificar a humanidade e trazer paz para o homem na Terra, que é o que mais se busca, porque a primeira coisa que se faz é apontar o outro. Apontar o outro. Eu me lembro do fato de 2 alunos meus, que eu estava como diretora de uma escola, um lá chega com o nariz pingando sangue, e outro com a camisa toda rasgada. O que foi? Ele? Não, filho, eu não quero que você fale nada que ele fez. Você o que fez. Porque ele, meu filho, ele não, você. Seja homem, seja digno, garotinho de 8 anos, hein? Seja homem, seja digno. Fala o que você fez. Aí eu tirei sangue do nariz dele. Agora você falou a verdade, né? E você acha bonito isso? Isso é papel de homem? Tirar sangue do nariz do outro. Aí ele xingou minha mãe. Ele disse, a sua mãe não é isso que ele xingou. Vamos ver com ele depois. Depois a gente conversa. Sei que no final, agora é o outro. Porque ele, você também vem com o negócio dele? Você conta o que você fez. Sei que cada um contou o que fez. Pronto, agora que vocês disseram a verdade, vocês vão fazer as pazes, vocês não vão mais brigar, vocês não são bichos selvagens, vocês são gente, vocês são seres humanos, vocês são homens dignos, vocês vão crescer e vão ser gente na vida. Dá a mão para o seu colega. Aí aquela mãozinha meio encolhidinha, meio para trás, meio sem graça, olhando o jeito. Estica a mão e dá a mão para o seu colega. Daqui um pouquinho, conseguiu pegar, viu que estavam insistindo, era a mão um do outro. Não vão brigar mais, não. Prometem. Cumprem, vão cumprir o que estão prometendo? Vamos cumprir. Eu acho que era isso que Jesus queria fazer, tu faleceu. Daí um pouquinho saíram os 2 correndo, brincando, rindo os 2. Fui como professora novata de uma escola, isso em Brasília. O senhor da diretoria, Dona Maria, a senhora vai pegar a pior turma aqui da escola, essa 8ª série aqui é triste, no complexo escolar, Cruzeiro Novo. A senhora vai sofrer com essa turma é difícil. A hora que tiver um problema aqui, a senhora pode chamar a gente da direção, que a gente vem ajudar a senhora aqui. Falei, o dia que eu precisar de chamar alguém da direção para resolver meu problema na sala de aula, eu deixo de ser professora. Olha, eu tive problemas sérios. Nunca fui na direção para reclamar. Procurava resolver com os meninos de dentro mesmo. Sempre. Porque acho que o papel do educador tem que ser isso. Não que eu seja mais importante do que os outros, não sou importante, mas a minha profissão me coloca e a minha condição de cristã, de acreditar que a gente melhora as pessoas
principalmente pelo exemplo, eu procurava dele. Hoje eu tenho amigos, 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 amigos. Esse aluno que mandou a carta lá de Presidente Prudente, um dia desse recebi um livro de poemas e uma dedicatória dele. Isso é Doutora importante. Adão, eu penso, assim, outros tantos por aí afora que existem. E eu me sinto muito tranquila, muito feliz, que posso dizer agora, depois de aposentada, servindo a minha pátria e ao meu Deus servindo, cumpri o meu dever. Que bom. Então, nós temos muitos exemplos que a senhora contou. E esse papel de educar, de exigir, mas sem a rigidez, sem sufocar o outro com um padrão pré-estabelecido que às vezes é destruidor. Com energia e com amor. Com amor. Isso é importante. Então nós temos também aqui o nosso amigo que ainda não falou, que também é pai. Como é isso, Luiz Fernando, de educar e cuidar para que o filho seja um homem de bem e não sufocá-lo numa rigidez de um padrão pré-estabelecido. Eu acho muito interessante que nós estamos aqui reunidos, nós praticamente temos 4 gerações, 3 ou 4 gerações nessa mesa, né? E interessante que você pode aprender com elas de uma maneira assim excepcional, porque cada exemplo, né, que uma geração traz realmente é um aprendizado que nós podemos trazer para a nossa vida, né? E eu costumo dizer assim, a imaginar as gerações como arquivos, que nós podemos, ora, voltarmos uma geração, buscar ensinamentos dela e trazer para a nossa geração ou a geração dos nossos filhos. Meus filhos têm 2, costumo dizer assim que eu procuro sempre colocar o bom senso, né? Me colocar como eu agia na idade que eles estão e como que eu sou hoje. E dessa forma eu procuro entender a idade que eles vivenciam, né? E tento colocar a melhor maneira para que eles possam aproveitar o máximo possível a estadia deles aqui na Terra. É interessante que um exemplo claro que a gente pode ver, a educação financeira, por exemplo. É uma coisa que meus pais nunca, naquela geração deles, eles não se preocupavam com isso, né? Hoje nós já temos que dar essa educação financeira aos nossos filhos. De que maneira? Colocando eles a par da situação, de como que é se sustentar nos dias atuais, né? Quais são as carreiras que eles podem vir a seguir. Lógico, tem que respeitar a aptidão de cada um e do gosto de cada um também, mas nós podemos realmente colocar, olha, essa carreira aqui, você vai encontrar essa facilidade, essa dificuldade, a sua remuneração vai ser X, né? O seu padrão de vida provavelmente vai ser esse. Você dá um exemplo para eles de como será a vida deles, provavelmente no futuro, né? Interessante que, com relação à oração, eu pensei assim, como que a gente tem um medo de fazer uma oração em público, né? Por quê? Porque a oração é algo íntimo, né? Nosso com Deus. Então, quando a gente se expõe ao público, nós não estamos sozinhos, nós estamos com outras pessoas mais. Aí nós sentimos aquela dificuldade de se expressar, não é só o sentimento que nós podemos colocar ali. É como se fosse uma redação de Enem, né? A gente precisa de uma técnica para poder, né, se expressar início, meio e a conclusão. Um padrão né? para orar em público. Famoso padrão, né? Muito
Isso é terrível, isso, né? porque a oração significaria uma conversa com um amigo, né? É Mas verdade. há padrões de cobrança a respeito de padrão de que, até para orar, né? Quer dizer, Aham. nós estamos muito padronizados, né? Aham. Cobrança. E, na verdade, o que eu espero, assim, como pai, é realmente eu cumprir meu papel, né, de mostrar aos meus filhos o que é ser uma boa pessoa, né, que eles tenham dignidade, né, acima de tudo. Eu acho que se tiverem humildade também, eles poderão alcançar muitas coisas, né, e também através do esforço individual de cada um, a gente tem que nos colocar à disposição daquilo que está traçado para nós e até onde nós podemos chegar e aceitar também os desígnios de Deus. Eu não quero que eles sejam assim. Nós, como pais, sempre desejamos que sejam bem-sucedidos, né? Em todos os sentidos, né? Mas, se isso não ocorrer, a gente tem que aceitar e continuar a amá-los, porque são nossos filhos e nossos irmãos também. Eu acho que o grande desafio para o educador, para os pais e até mesmo para os jovens é encontrar um equilíbrio entre não relativizar tudo e liberdade total para fazer tudo, que acaba não sendo liberdade, né? Poder fazer tudo não é uma liberdade, na realidade é uma escravidão, e ao mesmo tempo não ter uma rigidez que anule o livre-arbítrio e a expansão, né, da pessoa de modo diferente, porque às vezes as pessoas elas querem coisas diferentes, ou pelo menos um modo diferente de fazer o bem, né, que nem sempre é igual como se pensa, né? Acho que o grande desafio é esse, e também para o jovem. O João Paulo II falava muito da importância da rebeldia do jovem, que a fase de juventude, a fase da rebeldia, e isso era importante, porque era o momento em que o jovem chocava os padrões arcaicos e sacudia esses padrões arcaicos e fazia surgir uma coisa nova. Então, a rebeldia teria que ser bem direcionada, que isso é importante, por isso que isso faz parte da natureza, por isso que Deus quer assim, né? Para que algo não se estabeleça para sempre, né? Preciso vir o rebelde, mas uma rebeldia bem orientada para o bem. Agora, nós estamos no nosso tempo avançado e falamos do primeiro personagem, o cara que segue os padrões e avalia a si e aos outros a partir do padrão, se segue ou não segue o padrão, que é o nosso amigo fariseu. Mas tem aquele outro que, sem escutar a oração do fariseu, que a oração do fariseu ele se tem em alta conta, ele tem o outro em baixa conta, né? Então ele fala para Deus tudo o que ele faz de bem, ele considera bom, de acordo com o padrão estabelecido, e critica o outro porque não segue aquele padrão. Ele não paga o dízimo como eu pago o dízimo, ele não faz isso como eu faço isso. Bom, então ele acusa o outro. Mas o que está lá no final do templo, ele não escuta essa oração. Não é dito que ele escuta, portanto, vamos supor que ele não escute. Mas é dito que ele não consegue nem olhar para frente, ele não consegue nem ficar de pé, ele não consegue nem... não se sente bem em encarar essa dimensão espiritual. Tudo que ele consegue dizer, eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Essa é a oração dele. Mas ele não diz por quê. É dito que ele é um publicano. Um publicano é um cobrador de impostos. É uma profissão suspeita. Hoje, para a gente entender, ninguém é um político. Olha assim, fulano é político, será que não é corrupto? É uma profissão que está sob suspeita. Porque o publicano, várias vezes, ele ganhava, ele pagava a si mesmo e aos seus colaboradores, cobrando mais dos outros. Era assim que era um produto, era uma função terceirizada. O Império Romano terceirizava a cobrança de impostos. Quem quisesse poderia cobrar impostos.
tem que pagar tanto para o Império Romano, se cobra imposto dessa área aqui e é tanto para o Império Romano. Bom, se você tem que pagar o seu trabalho das pessoas, você vai cobrar mais. Então era uma profissão que poderia enriquecer a pessoa, porque a pessoa iria estabelecer o imposto para ficar com a parte que lhe tocava pelo exercício daquela profissão. Não necessariamente o fato de ser um publicano, quer dizer, um funcionário terceirizado público do Império Romano, significava que a pessoa era desonesta, que ela comprava propinas e outras coisas mais. Mas era uma profissão suspeita. Porém, ele não diz por que ele é culpado. Ele é culpado só pelo fato de ser publicano. O que ele fez de errado? Ele fez alguma coisa de errado? Por que ele não diz? Parece que como ele é elogiado no final por Jesus, ele é elogiado publicano. Então, provavelmente, ele não fazia esse erro, mas ele tinha um complexo de culpa pelo fato de ser publicano. Então, o convenceram que ele era pecador. E ele se sentia pecador porque disseram que era pecador. Como várias vezes acontece até em ambientes religiosos, de você é errado, você é herege, você está errado. Então, algumas pessoas, elas carregam um complexo de culpa, não porque objetivamente sinto que algo que fez com objetividade foi errado e resolva isso, né? Mas porque a convenceram de erro. Então, alguns alunos dizem assim, professor, eu sou errado. Eu disse, errado por quê? Ué, eu sou errado. Como assim você é errado? O que é que você quer dizer com errado? É porque eu sou do mundo, do mundão, né? Sim, e o que há de errado nisso? Eu não quero saber desse negócio de igreja, certo? E até agora eu estou me perguntando qual seria o seu erro, né? Ué, não é errado não? Quer dizer, já disseram que é errado e ele reage como alguém errado e até faz algumas coisas bem rebelde, porque já é errado mesmo, né? Só por o fogo, deixa eu terminar. E tem essa coisa também do complexo de culpa, né? Lenita, você não gostaria de falar sobre essa coisa de que dizem para mim que eu sou errado e aí eu visto aquela capa, aquela roupa de errado e já me sinto errado mesmo, sem ter algo objetivo para dizer. É um lugar que é difícil de sair, né? Eu digo que eu tive uma experiência, né, durante longa parte da minha vida, né, que nesse sentido de ouvir coisas e acreditar nelas, e a gente vai se colocando naquele lugar e vai ficando naquele lugar e aquilo é uma bola de neve, né? E é um padrão que é o olhar do outro, né, sobre nós, como o outro, não sei se nos vê ou gostaria que nós fôssemos, não sei ainda. Pelo menos tentam nos convencer. Tentam nos convencer que somos aquilo e realmente eu posso afirmar que é um padrão duro de carregar. É como se a gente carregasse uma cruz que parece que não é minha, não é minha, colocaram sobre mim. E aí é onde a gente volta até a questão que eu falei anteriormente, que aí vem querer para ser bom, aceito, né? Não rejeitado, como eu acho que está tudo muito ligado, né? A questão da rejeição e a questão de aceitar o padrão que o outro nos coloca. E a gente fica vivenciando uma vida que não é nossa, dentro da nossa própria vida, até se redescobrir. É um processo doloroso, né? Não foi, eu posso falar por mim, né? Não foi um processo fácil. E para não repetir o padrão, né? Com o filho, até o criar o filho ajuda muito a ver isso, né? Que quando a gente vê que está repetindo aquele padrão, né? De já pré-julgar, que é muito isso. Eu te acuso ou eu te limito antes que você caia nesse lugar que eu acho que você vai cair, né? É muito por aí. Então, a gente, eu digo que não é fácil, mas sai. É possível a gente sair desses padrões pré-estabelecidos ou desse olhar do outro. Dói, mas a gente consegue sim.
E você, Isabel, você conhece alguém que as pessoas têm como sendo um cara errado, uma garota errada, quando na realidade às vezes você nota um bom coração, você teve contato, ou você sente que alguém às vezes exclui, diz que assim, sei lá, num ambiente de estudo, alguma coisa assim, um ambiente fora do âmbito de religião, por exemplo? Agora, assim, não me vem ninguém na cabeça, assim, que, ele tá errado, ele não segue nenhum padrão. Mentira, tem sim. Ou então, mas assim, nós estamos agora na versão, a versão publicana. Disseram que eu sou errado, eu visto a roupa, eu sou errado. E aí, porque já que eu sou errado mesmo, então vamos estourar logo aqui a coisa. Assim, de se considerar errado, eu nunca vi ninguém, assim, que se olhava e falava, não, assim, eu não me aceito por causa disso, disso, disso. Quer dizer, tem. Mas não no contexto de sempre se colocar assim e se rejeitar. Sempre teve alguém e fala, não, eu quero mudar isso, né? Eu quero trabalhar. E quando, muitas vezes assim, olharam para a pessoa e você não está se encaixando, você não parece uma modelo. E ela quer parecer uma modelo. Simplesmente assim, eu quero participar, eu quero fazer isso. Mas talvez não seja, né, o que ela realmente precisa. Muitas vezes isso aí gera muitas consequências, né? Simplesmente porque não está cabendo uma roupa. Você conheceu alguém já que tem assim, um complexo de inferioridade, um complexo de culpa, alguma coisa assim? Você teve a oportunidade de conhecer? Não assim, se sentindo rebaixado por todos. Nunca tive assim ninguém. Não tem também aquele cara, rebelde? Rebelde. Sim, o rebelde sem causa. Assim, Que vestiu a camisa de ser o rebelde. Conheci uma pessoa assim que, por não compreender algumas coisas, ele ficava né? E ele queria se afastar. Não queria ficar perto, ele não queria estudar, não queria... Assim, ele tinha as dúvidas, ninguém explicava para ele, então ele desistiu. Assim, depois de um tempo, voltou a estudar o evangelho, voltou a se relacionar com certas pessoas, assim. Ele tá melhor, essa pessoa, né? Mas sempre fica uma marca, né? Uma dor no coração. E Luiz Fernando, você conheceu alguém que levasse um complexo de culpa, alguma coisa assim? Nós estamos já com o nosso tempo adiantado, mas dá para... Assim, não, complexo de culpa não, mas Complexo de inferioridade, não sei. Não, também, mas por exemplo, eu vejo assim, percebo que ultimamente na nossa mídia estão sempre procurando culpados, né? Sim. Para a nossa situação econômica do país, né? Então eles sempre estão procurando pessoas ou classes de pessoas que têm que assumir uma culpa por as coisas não estarem dando certo. Né? Eu particularmente trabalho numa profissão que ultimamente até apareceu muito na mídia aí. Também, qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro civil. Certo. E fiquei assim, sentido, né, no aspecto, poxa, você estuda, né, tantos anos numa faculdade, né, você trabalha e de repente você acaba parecendo assim que você, a classe, vamos dizer... Que recebe a propina. A pior coisa do mundo, né? É responsável pelas coisas erradas que acontecem no país, né? Mas aí você tem que buscar o equilíbrio interior, buscar a sua consciência, falar, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu trabalho, sou honesto e seguir em frente, né? Tem que buscar realmente um apoio espiritual e ter a consciência tranquila. Aí a gente consegue seguir adiante. E a professora Maria Garcia, nós temos só alguns minutinhos. O que a senhora aconselharia para uma pessoa que carrega um complexo de culpa ou que se sente inferior, tem um complexo de inferioridade? Porque nós estamos lidando com um texto bíblico em que uma pessoa tem um complexo de superioridade e o outro tem um complexo de inferioridade.
junto com o complexo de culpa, né? O que a senhora diria? Eu digo o seguinte, vou procurar ser o mais breve possível, porque eu sou muito prolixa, né? Mas se procurar a pessoa encontrar-se a si mesma, porque tanto se acha muito superior quanto se acha muito inferior, ambos têm algum complexo. Aqui eu sou importante, eu imponho e agora? Eu que mando. Espera lá, só para aquele senhor que queria bater o chicote do menino, porque eu não tive que ser enérgica com ele, vou deixar entrar. Mas com os próprios meninos, sempre procurando que eles se encontrem consigo mesmo. Meu filho, você gostaria que fizesse com você isso aí? Você acha bonito esse papel? Você gostaria de passar por isso? Ah, não, então você não vai fazer para o outro, porque você não quer para si. Aí a gente traz também o problema de ordem religiosa. Jesus, não sei qual é a sua religião, não precisa nem me falar com a sua religião, mas você tem uma religião? Tem, sim, senhora, então tá bom. O importante é ter uma religião. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Escuta, os ensinamentos que Jesus disse, olha, não fazer aos outros o que você não quer que faça para você. Fica bem, fica bonito você fazer isso mesmo que o outro está fazendo. Se ele está errando, como é que você quer também errar para descontar? E outra coisa também, eu levava muito em conta a questão das diferenças evolutivas. Há pessoas que não alcançam mais do que contar até 10. Há outros que aprendem no instante contar até 1 milhão. Há diferença individual, a gente tem que levar isso em conta. E ninguém melhor para conhecer os seus alunos como a mãe conhece os seus filhos. A gente sabe direitinho o que é, onde é que vai. Né? Uma vez falei para um aluno, escuta, você deve ser aluno do meio, não é? Sua mãe fala assim, porque seu irmão mais velho não faz isso. Ou eu, seu pai, fala assim, minha mãe já esteve aqui, minha mãe já contou toda a minha vida para a senhora. Falei, não conheço sua mãe, não sei o nome dela. Está escrito na sua testa, meu filho, está escrito na sua testa. O seu comportamento me diz isso. Quem está me contando é você. É por isso que a senhora falou, tudo é verdade mesmo. Procura corrigir, meu filho. Quem vai te corrigir não sou eu. É você que vai ser corrigido. Você vai reconhecer o seu erro e não vai fazer mais isso. Você vai prometer, não para mim. Você promete para mim, amanhã estou fazendo igual ou pior. Promete para você. Promete para você mesmo. E o do complexo de inferioridade, aquele que se sente menor, procurar valorizar. Procurar valorizar. Sempre tem um ponto positivo. Não existe ninguém que está lá no 000. Sempre tem algum ponto positivo que você pode ser até alguma coisa física. Você tem um sorriso tão bonito, meu filho. Por que você está tão triste assim, tão acabrunhado? Sorria para o mundo, meu filho. O mundo é alegria e tal. Essas coisas assim de valorizar algo da pessoa. Você tem uma voz tão bonita, vamos ler um poema aqui, olha que beleza. Sempre valorizando alguma coisa, procurando um ponto de valorização, seguindo aquele ensinamento de Jesus. Esse cão, horrível, Jesus passa e diz, que lindos dentes tinha esse cão. A única coisa de valor que ele encontrou na podridão. A gente encontra na sociedade os altos e baixos. A gente tem que ter uma perspicácia para chegar certinho, porque a gente pode chegar errado. E em vez de corrigir, piora mais. Para uma pessoa que já tem um complexo de culpa, a pessoa enfatizar, né, que é de errado, essas coisas. Então, vamos pedir aqui, ela já deu um recado, né? Você tem um recado para dar aqui, para a gente finalizar, Isabela? Sim, só agradeço. Muito bom, obrigada. Também, né? A gente sempre está aprendendo aqui junto, né? Com certeza, também agradeço muito a presença e o convite. Eu gostei dessa nossa conversa porque, além de pessoas de religião diferente, o católico, eles de espírito, nós temos também aqueles que são pais, são mãe, uma pessoa que já tem muita experiência no trato com a juventude, com a infância, ela que é jovem, está iniciando, não é, agora essa caminhada. Então, todas essas experiências são significativas. O mais bonito de um círculo bíblico assim é que a riqueza é a diversidade de experiências. Então, nós agradecemos também, não é, a vocês, primeiro aqui ao Recanto da Prece, que em Campo Grande, que proporciona essa nossa conversa gravada, não é, para que outras pessoas possam assistir.
E também agradecemos as pessoas que assistem e que deixam comentários e que também contam suas experiências aí na parte dos comentários. Muito obrigada, fiquemos todos com Deus e em breve nos veremos novamente.